Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas. Como eu disse no último vídeo, eu vou começar a falar sobre mais temas mais amplos, mais diferentes, sobre coisas que eu nunca falei aqui. E essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Insta e vocês me perguntaram muito sobre as línguas que eu falo. E hoje eu vim falar um pouco sobre inglês, que foi a primeira que eu comecei a aprender além do português, né? E aqui eu sou mais fluente, assim, então vim conversar um pouquinho com vocês. Primeira coisa, a minha mãe, ela é psicóloga, então pra ela sempre teve uma visão muito educativa, sempre me criou pensando nessa parte da educação, então desde os 3, 4 anos eu já comecei a fazer inglês. Eu não lembro muita coisa disso, mas eu acho que tá tudo muito no meu inconsciente, então as primeiras coisas que eu aprendi já foram na escola. Depois eu entrei pra escola, assim, de fato, aos 6 anos só. Minha mãe quis mais começar, assim, essa criação em casa. Eu mais ia pra escola pra brincar, ela sempre me levou pra muito parquinho, pra ter essa convivência com criança. Mas ela nunca quis me levar pra creche. Isso foi uma escolha dela, enfim. E aí, às vezes que ela tentou me levar, aconteceram coisas ruins, então, comigo. E aí eu tive um certo trauma, assim, nessa parte da primeira infância com escola. Então ela acabou me deixando ir até o limite de idade que não precisava ir pra escola. Aí eu não ia pra escola, mas eu ia pro inglês. Então eu fazia bastante inglês, assim, acho que eu já fazia 2 vezes por semana quando eu tinha 3, 4 anos. Então eu já comecei essa interação em inglês desde muito pequena, então eu acho que isso ajuda muito. Se você tá procurando esse vídeo, se você tá vendo esse vídeo, se você é mãe, se você é pai, se você é de alguma forma responsável por alguma criança, o quanto antes possível é melhor, porque às vezes a pessoa não vai, você acha, mas ela não vai lembrar, muito pequena. Isso acaba ficando no inconsciente e essa coisa de trazer pra criança o inglês, que essa língua existe, isso existe, é muito importante. Então, isso já começou lá, quando eu era muito pequena. Aí, ao longo dos anos, eu fiz em várias escolas, depois eu entrei assim, tipo, na escola normal, e aí já tinha inglês também, então eu passei a minha vida inteira fazendo aula de inglês, me formei muito cedo em inglês, eu tinha acho que 12, 13 anos quando eu já tinha acabado tudo, e aí eu fiz muitas aulas de inglês. O que eu vim falar pra vocês, que vale e que não vale a pena de aula? Inglês, gente, é uma coisa que existem vários sotaques, né, vários países que falam inglês. Então tem o inglês americano, tem o inglês britânico, tem o inglês canadense, tem o inglês australiano. Tem vários países que falam e cada um fala de um jeito. É igual o português de Portugal, português aqui, português de Moçambique, enfim. Tem várias variações. O que eu me dei melhor pra aprender e gramática e tudo foi o inglês britânico. Por quê? O inglês britânico é de onde surgiu o inglês. Então, a gramática é um pouco mais completa, o jeito que se fala é um pouco mais devagar, não é tão enrolado, então não tem tanto sotaque também, né, que é o accent que eles falam. Então, eu me dei melhor com o inglês britânico. Eu já fiz muitos anos de cultura inglesa, já fiz... Enfim, eu não sei se eu posso ficar falando o nome de escola, eu acho melhor não falar, né? Mas enfim, fiz inglês britânico. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 11 anos, eu já comecei a ver séries e filmes legendados. Na verdade, acho que a minha vida inteira eu vi, mas eu acho que com 11 anos, assim, eu comecei mais. Porque foi quando eu comecei a descobrir Netflix, comecei a descobrir mais vídeos. E aí eu comecei a ver vídeos legendados e filmes legendados e tudo legendado. Isso foi o que me fez atingir esse nível de fluência, tá? De fluência. Lógico que você não vai saber tudo, né? Mas assim, de você conseguir se comunicar, entender tudo que os outros falam em várias partes do mundo, isso ajuda muito. Aí quando eu comecei a ver esses vídeos, foi quando eu comecei assim, a entender mesmo o jeito que eles falavam, algumas gírias, né? Slangs que eles falam, gírias, o modo mesmo, sabe assim, o acento, que é o sotaque, assim. Foi quando eu comecei, porque às vezes assim, você aprende tudo na escola, você aprende a parte teórica. A parte prática, se você não for fazer um intercâmbio, se você não for morar lá, se você não for ficar um tempo lá, se você não for conversar com alguém, você não vai saber. E aí você não vai saber se virar, entendeu? É igual gramática de escola, você vai saber gramática, vai saber conjunção, vai saber verbo, vai saber preposição, mas você não vai saber falar assim na prática.
Então, foi quando eu comecei a fazer mais assim. Aí, quando eu me formei na parte teórica, assim, de escola de inglês, eu saí, né, não faço mais, e eu comecei a praticar mais sozinha. Aí eu fui atrás de conversação com o professor, com pessoas americanos, né, estadunidenses, britânicos, cidadão, sei lá, australianos, enfim, de várias partes do mundo que falassem inglês, que conseguisse conversar comigo e de uma forma clara e devagar, assim, pra eu conseguir começar a entender e saber me comunicar e lidar com pessoas que falavam inglês. Isso ajudou muito. Essa parte de conversação é completamente diferente da gramática. Quando eu acabei gramática, eu falei, nossa, sou topíssima, acabei a escola com 13 anos, sei lá, amei, arrasou. Aí, 13 anos, acho que tem uns 12, 13. Aí, quando eu comecei, tipo, conversar com outras pessoas ou aprender, ver vídeo, ver filme, e eu vi que eu não estava entendendo quando os estadunidenses falavam rápido, os britânicos falavam rápido. Aí eu falei, gente, peraí, vamos começar de novo, não sei o quê. O que eu indico pra vocês Lara, eu tô começando, tô fazendo um curso de inglês e eu quero começar a ver coisas em inglês. Começa com coisa de criança. Então, por exemplo, a minha mãe tava assistindo Pepe esses dias, porque a linguagem é muito devagar, é clara, são palavras que se usam no dia a dia, e você começa a se acostumar com a língua. Então isso ajuda muito. Então vejam, filmes de criança, assim, tipo, animação, Cinderela, são linguagens corretas, então não tem muitas gírias, você vai aprender assim, pelo menos o modo que se fala, né, o acento, como se fala, de onde é esse vídeo, esse desenho, enfim, onde é esse filme, essa animação, enfim. Aí isso vai ajudar muito. Então começa com vídeo de criança, porque isso ajuda muito, musiquinha, enfim. E quando você vê, gente, você não tá formando frase, você tá falando. Eu não penso mais, quando eu tô falando em inglês, eu não penso mais em português antes pra traduzir. Antes eu pensava assim, quando eu fazia aula de gramática. Aula de conversação é completamente diferente. E aí, eu, tipo, automaticamente traduzo, já vou falando, como eu tô falando aqui com vocês, entendeu? Já tenho alguns vídeos aqui em inglês. Eu dou uma travada, assim, pra falar, ainda que eu tenho muito medo de errar e alguém vir me corrigir, enfim. Né? Seres humanos erram, mas enfim, eu ainda tenho muito esse medo. Mas quando eu tô conversando com alguém em inglês, pra mim é super tranquilo, eu fico super de boa. Às vezes eu dou uma enrolada em português também, né? Porque a dicção não é perfeita, mas enfim. E isso me ajudou muito. Outra coisa, assistir várias coisas várias vezes. Assim, eu amo Grey's Anatomy, assisto desde 2014, acho. Desde 2014, acho. E aí fui acompanhando todas as temporadas. Então eu fico revendo quase todos os dias pra manter essa linguagem. E aí eu acabo decorando as falas. Então eu sei o modo que se fala, as falas, as gírias. Como eles são médicos, eles falam tudo certinho. Lógico, né, gente? Pra produzir um filme tem que ser uma fala correta, né? Fala corretamente. Isso ajuda muito. Você começa a decorar e eu vejo tudo o que eu posso legendado. Eu não vejo nada dublado, nada. Mesmo que você não saiba nada de inglês, não veja dublado. Veja legendado com legenda em português. Eu vejo legendado com legenda em inglês, porque aí às vezes eu ouço uma palavra e eu já sei como escreve automaticamente. Então isso ajuda bastante, mas isso já é para um nível um pouquinho mais avançado, depois de anos de Grey's Anatomy, que eu consegui trocar a legenda para ter certeza e saber, entender o que eles estão falando. Então por isso que é boa essa repetição também, que daí você já sabe o que eles estão falando, né? Isso é muito legal. Essa parte também, ver filme, música, vídeo, tudo em inglês, tudo legendado, nada dublado. Essa aula de conversação, se você não tem dinheiro para pagar aula de conversação, você tem alguns sites que você pode conversar. Tem alguns que não são confiáveis, que é meio complicado, assim. Eu não vou indicar nenhum aqui porque eu realmente não tenho como indicar uma coisa se acontecer alguma coisa ruim. Mas existem alguns e eu posso fazer uma pesquisa mais profunda e vir conversar com vocês. Mas a aula de conversação é o que me fez atingir esse nível de fluência em inglês. Outra coisa, Duolingo ajuda bastante, tá? Ele ajuda, ele é um começo, é bom pra você ficar treinando todos os dias, tá no celular, já treina. Eu indico bastante o Duolingo. Inclusive, eu tô começando a aprender algumas línguas assim aleatoriamente, sabe? Tipo italiano, francês, que eu já venho aprendendo há mais de um ano, enfim. Eu uso o Duolingo pra ir praticando, porque isso ajuda bastante.
Duolingo é um aplicativo, tá, gente? É uma corujinha verde, vou deixar o nome aqui embaixo. E é isso, tudo que vocês puderem ver, vê em inglês. Mesmo que você não entenda, volta, pesquisa, entendeu? Vai tentando. E essa coisa de curso de inglês, tem que achar um que seja forte. Você não pode chegar para essa sala e já saber falar, entendeu? Não pode ter vergonha, tem que ser sem vergonha, tem que dar a cara a tapa, você tá lá para aprender, você tá pagando, e é isso. Mas achem um curso bom na cidade de vocês. O melhor para mim foi inglês britânico, foi o que eu mais me dei bem, mas eu tenho um sotaque completamente estadunidense e norte-americano, porque o pessoal sempre acha que os estadunidenses sempre acham que eu sou britânica e os britânicos sempre acham que eu sou estadunidense. Mas enfim, não sei, né? Vai saber. Enfim, é inglês e às vezes eu falo mais com acento britânico, porque foi onde eu fiz a parte da gramática. Mas é isso, gramática, conversação e ver tudo em inglês. Essas foram as minhas primeiras dicas. Se vocês quiserem, eu posso voltar e falar mais sobre isso, porque foi um caminho bem longo assim pra chegar. Eu posso até dar não vou dar aula, porque eu não sou profissional, né? Mas eu queria dar umas dicas pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se no meu canal, beijam mais vídeos, me sigam no Instagram, me sigam no Instagram, que é @LaraCamargo, que eu vou deixar aqui pra vocês. Um beijo, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!